Você já sentiu o seu coração arder por uma causa que parecia completamente impossível aos olhos humanos? A história de Neemias, encontrada no Antigo Testamento, é um dos maiores exemplos de liderança, estratégia e fé inabalável em meio a críticas, perigos e adversidades. Ela nos mostra de uma forma poderosa que quando Deus coloca um propósito em nosso coração, absolutamente ninguém pode parar aquilo que ele decidiu reconstruir. E a parte mais interessante é que Neemias não era um soldado, um profeta, um sacerdote. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia. Sua posição era de extrema confiança, um cargo muito próximo do poder, mas a sua alma e o seu coração estavam em Jerusalém. Um dia, ele recebeu notícias de sua terra natal, que mudariam tudo. Um de seus irmãos chegou e contou que os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. As portas tinham sido queimadas, e o povo que havia retornado do exílio vivia em grande miséria e humilhação. Aquela notícia quebrou o coração de Neemias. A Bíblia diz que ele se sentou, chorou, lamentou por dias, jejuou e começou a orar intensamente ao Deus dos céus. Ele não apenas sentiu pena, ele se moveu em intercessão, buscando uma oportunidade para agir e fazer a diferença. Essa atitude inicial de Neemias já nos ensina uma lição fundamental. Muitas vezes, quando vemos um problema, nossa primeira reação é reclamar ou esperar que outra pessoa resolva. Neemias nos mostra o poder de transformar a compaixão em oração e a oração em um plano de ação. Se você sente que precisa reconstruir algo na sua vida, seja na sua família, no seu ministério, na sua carreira ou até mesmo na sua própria fé, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim, você receberá mais mensagens de encorajamento como esta. E não se esqueça de deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam de força para recomeçar. Voltando à história, enquanto Neemias servia o vinho ao rei, o monarca percebeu a tristeza profunda em seu rosto, algo que não era comum. O rei perguntou o que estava acontecendo, e Neemias, com temor, mas também com coragem, abriu o coração e explicou a situação de sua cidade. E então, algo milagroso aconteceu. O coração do rei foi tocado por Deus. Artaxerxes não só permitiu que Neemias fosse a Jerusalém, como também lhe deu cartas de autorização, guardas para proteção e recursos materiais da Floresta Real para a reconstrução. Isso nos mostra que quando nos alinhamos ao propósito de Deus, Ele move até mesmo as autoridades e os recursos mais improváveis a nosso favor. Ao chegar em Jerusalém, Neemias enfrentou um desafio colossal. Antes de anunciar seu plano a qualquer pessoa, ele fez uma inspeção noturna secreta para avaliar a real dimensão do estrago. A cidade estava destruída, e o povo, desanimado e cercado de inimigos. Mas ele não se deixou abater pelo tamanho do problema. Ele reuniu os líderes, os sacerdotes e o povo, e disse com firmeza: vejam a situação terrível em que estamos. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nessa situação vergonhosa. Então ele testemunhou como a boa mão de Deus esteve com ele, e como o rei o havia apoiado. Inspirado por sua fé e liderança, o povo respondeu em uma só voz: vamos começar a reconstrução. E eles se puseram a trabalhar com entusiasmo. O trabalho começou com força total, cada família assumindo a responsabilidade por um trecho do muro. Era um esforço coletivo, uma visão compartilhada. Mas, como sempre acontece quando a obra de Deus avança, logo surgiram os opositores. Os inimigos de Judá, liderados por Sambalate, Tobias e Gesem, começaram a zombar e a ridicularizar o trabalho. Eles diziam com deboche: o que esses judeus fracos estão fazendo? Será que eles conseguem restaurar o muro? Olhem só, se uma raposa subir nesse muro de pedras que eles estão construindo, ela o derrubará. A primeira arma do inimigo é sempre o desânimo, a tentativa de fazer você se sentir pequeno e incapaz. Quando a zombaria não funcionou, e eles viram que o muro estava sendo erguido rapidamente, a estratégia mudou. Eles passaram para ameaças diretas de guerra. Planejaram um ataque surpresa para gerar confusão e paralisar a obra. O povo ficou com medo, mas a reação de Neemias foi brilhante. Primeiro, ele orou: ouve, ó nosso Deus, como estamos sendo desprezados. E em segundo lugar, ele agiu com sabedoria. Ele armou o povo. Metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Nas palavras do próprio Neemias, aqueles que construíam o muro e os que carregavam o material faziam o seu trabalho com uma mão e com a outra seguravam a sua arma. Eles não pararam a obra, eles apenas se prepararam para a batalha. Isso é uma lição poderosa. Enquanto reconstruímos,
precisamos estar vigilantes. A oração nos conecta a Deus, e a vigilância nos protege das armadilhas do inimigo. Mas os ataques não vinham apenas de fora. Neemias também teve que lidar com problemas internos. Os nobres e os ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros altos, e até mesmo tomando seus filhos como escravos para pagar as dívidas. Essa injustiça social estava minando a força e a unidade do povo. Neemias ficou furioso. Ele confrontou os líderes publicamente, repreendeu a ganância deles e os fez prometer que devolveriam tudo e perdoariam as dívidas. Um verdadeiro líder não apenas constrói muros de pedra, mas também restaura a justiça e a dignidade do seu povo. Depois de tudo isso, os inimigos tentaram uma última cartada, um ataque direto à reputação de Neemias. Eles o convidaram para uma reunião amigável em um vilarejo, mas a intenção era capturá-lo e feri-lo. A resposta de Neemias se tornou uma das frases mais famosas e inspiradoras da Bíblia. Ele mandou dizer: "Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que a obra deveria parar enquanto eu a deixo e vou até vocês?" Ele se recusou a ser distraído. Ele não perdeu tempo com discussões inúteis, com fofocas ou com armadilhas que o desviariam de seu foco principal. Ele manteve os olhos no propósito que Deus lhe havia dado. Quantas vezes nós descemos do muro? Quantas vezes paramos a grande obra que Deus nos confiou para dar atenção a críticas, para responder a provocações ou para nos envolvermos em coisas que simplesmente não importam? A firmeza de Neemias é um chamado para mantermos o foco no que é essencial. O resultado de toda essa perseverança foi espantoso. O muro, que estava em ruínas há décadas, foi completamente reconstruído em apenas 52 dias, um tempo recorde, humanamente inexplicável. Quando os inimigos e todas as nações vizinhas souberam disso, a Bíblia diz que eles ficaram amedrontados e o seu orgulho foi abalado, pois reconheceram que aquela obra tinha sido realizada com a ajuda de Deus. A conclusão da obra não foi apenas uma vitória para Jerusalém, foi um testemunho poderoso do poder de Deus para todas as nações. A história de Neemias nos ensina que a reconstrução na nossa vida começa com um coração quebrantado e com oração, mas ela se concretiza com planejamento, trabalho duro, coragem e vigilância. Ela nos lembra que o inimigo sempre tentará nos fazer descer do muro com distrações, desânimo, ameaças e críticas. Mas assim como Neemias, precisamos manter o foco na grande obra que Deus nos confiou. Não importa o tamanho das ruínas na sua vida hoje, com fé, foco e a estratégia certa, o mesmo Deus que capacitou Neemias pode capacitar você a reconstruir o que foi quebrado. Você conhece alguém que está tentando reconstruir a vida, a família, o ministério ou os sonhos e precisa ouvir uma palavra de motivação? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Envie pelo WhatsApp, poste nas suas redes sociais. Vamos espalhar essa mensagem de esperança. E se você deseja aprender mais sobre liderança bíblica e fortalecer sua vida espiritual todos os dias, confira os devocionais e as bíblias de estudo que selecionamos para você. O link está aqui na descrição do vídeo. São ferramentas incríveis para te ajudar a continuar crescendo. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe na sua grande obra. Eite Proxima.